Dia 24 de outubro é o dia referenciado, embora não haja nenhum dia internacional para alterações climáticas, nomeadamente em que as Nações Unidas chama atenção em relação ao seu objetivo de desenvolvimento sustentável 13 neste sentido. Há aqui alguns aspectos que eu julgo que devemos salientar. O primeiro é que há hoje em dia uma relação clara entre aquilo que é as emissões de CO2 e outros gases que chamamos gases de efeito estufa, e, nomeadamente, a temperatura ao longo dos vários milhares de anos, e essa relação é relativamente clara em termos, digamos, dessa componente. Também é claro que, nomeadamente, o aumento da concentração de gases de efeito estufa, medidos por CO2 equivalentes, desde a Revolução Industrial, onde, nomeadamente, as quantidades que falávamos era cerca de 280 ppm, eventualmente já ultrapassam valores de cerca de 400 ppm nesse sentido. E há trabalhos muito significativos, nomeadamente do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, ou IPCC, em que tem vindo a provar que a temperatura média do clima tem vindo a subir, nomeadamente, e atingiu já cerca de 1,24 desde a era industrial. E que o ano de 2024, por exemplo, foi o ano mais quente. E percebe-se que, eventualmente, aumentos superiores a cerca de 2 graus em relação a esta era pré-industrial, ou seja, 1750 e outros, poderá vir a ter reduções catastróficas. Por outro lado, isto levanta a questão de que teremos que, de alguma maneira, mitigar, ou seja, reduzir as emissões de carbono, com implicações para a descarbonização e para os ambientes construídos. Sistematicamente, quando olhamos para os dados existentes, por exemplo, a nível dos desastres mundiais, vemos que o número de desastres tem vindo a crescer em áreas como as inundações, as situações extremas de clima, de vento, de temperatura ou mesmo de seca. E por isso estes efeitos naturais têm vindo a ocorrer, bem como alguns dos outros efeitos, nomeadamente intensidade maior da precipitação, o que significa que nós vamos ter que trabalhar também em nos prepararmos para estas alterações, que por muito que nós reduçamos, elas vão ocorrer em relação a isso. No fundo, é para salientar que as alterações climáticas terão, no fundo, dois grandes caminhos. O primeiro, que tem a ver com a redução das emissões, a mitigação, em que, nomeadamente, aparece e está definido o roteiro da neutralidade carbónica até 2050 e o plano de energia e clima, por exemplo, a 2020, e que, nomeadamente, por exemplo, nós no edificado, já hoje em dia não se pode construir um novo edifício sem ser quase zero de energia, e no futuro vamos olhar para as emissões. A segunda outra dimensão é preparar a sociedade e a adaptação, onde aparece a Estratégia Nacional de Adaptações Climáticas, cada região, como por exemplo o Plano Metropolitano de Adaptações Climáticas da área metropolitana de Lisboa, no Porto, ou até mesmo nos próprios municípios. E por isso são estas duas as grandes linhas estratégicas. Na mitigação, de alguma maneira, o roteiro da neutralidade carbónica cria grandes desafios, em que basicamente, no fundo, até 2050, a redução na área dos edifícios, que são responsáveis por mais de 30% da energia, podendo chegar a cerca de 40%, onde as zonas urbanas, onde a mobilidade também tem um peso muito importante a nível dos consumos de energia e das emissões, vão de alguma maneira assentar muito na redução dessas necessidades, através de soluções construtivas, através da eletrificação, através de mudanças dos novos paradigmas. E um dos grandes desafios que temos hoje é que podemos não estar a conseguir controlar essas emissões, isso normalmente é mensurável, e não só é mensurável, como de alguma maneira há aquilo que se chama os patamares de concentração representativa, em que vão ter implicações muito significativas. Nós estaríamos a tentar trabalhar para que esses patamares estivessem no RCP 2,6, no fundo, estes patamares de concentrações, que significa que nunca excederíamos temperaturas superiores a 2. Eventualmente começa a haver cenários em que se calhar já estaremos perto do 4,5, onde a temperatura pode vir a variar de 1,7 a 2,6 em termos de aumentos, ou eventualmente no limite extremo, em que eventualmente as temperaturas poderiam, relativamente a 1850 e 1900, poderiam aumentar de 3,2 ou 5,4 em média. Mas isto significa muita energia no clima, significa eventualmente muitas alterações e dinâmicas e variações de efeitos função das zonas onde nós temos. O que pode, de alguma maneira, nos desafiar a preparar para
ter em consideração isso. Por exemplo, na Europa a estimativa é que haja aumentos de temperatura, haja diminuição de precipitação e haja aumento da sua sazonalidade com variação, o que significa que os nossos sistemas de drenagem, a nossa preparação em relação a essa componente é cada vez mais difícil. O nível do mar é também um aspecto que, em termos de subida nas zonas costeiras, que é desafiante, e sobretudo a frequência e a gravidade dos eventos climáticos que já hoje em dia sentimos. Nessa dimensão é absolutamente importante nós prepararmos a adaptação em relação aos edifícios, em relação às zonas urbanas e, eventualmente, à forma como faremos, alterando o uso do solo, protegendo áreas inundáveis e outras dimensões. É absolutamente fundamental compreender as vulnerabilidades, ou seja, quais são as zonas vulneráveis, e também progressivamente caminhar para integrar isso do ponto de vista da forma como nós projetamos, como nós construímos, como nós desenvolvemos não só os edifícios, mas também as zonas urbanas, assegurando resiliência e implementando soluções. Julgo que a ideia é urgente, por um lado, intervir e é absolutamente indispensável nós termos uma abordagem integrada e operacional, quer na mitigação, quer na adaptação dos edifícios, das zonas urbanas e outros ambientes construídos. E isso, de alguma maneira, é mais uma vez o objetivo destes dias em que se alerta para estes componentes e dizer, bom, podemos fazê-lo e provavelmente teremos que o fazer de forma consistente.